do coronavírus, o Covid-19 está trombeteando. Na verdade, agora todas as pessoas vão desejar preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias e entrar no arrebatamento. O que eu li em Apocalipse 21 é uma narrativa sobre andar com Deus. A habitação de Deus tornou-se o homem. Que o que eu li em Apocalipse 21, 22 é a descrição desta narrativa. Porque você pode ver que até agora a grande tribulação é virtualmente insuportável, é impossível. Você também pode ver que não é possível que o Senhor possa permitir que a igreja passe por isso. Aleluia. E você também pode ver, nós já vimos, a quarta trombeta soando. Então parece para vocês agora como se os verdadeiros juízos, o verdadeiro, real juízo de Deus começa com a quebra com o sétimo selo, porque isso libera a cascata da ira de Deus. A ira de Deus que golpeia a terra inacreditavelmente. E então nós vimos que até a quarta trombeta, depois daquela trombeta, vem uma águia que vem e avisa a respeito das 3 trombetas que ainda restam. Depois da primeira trombeta, um alerta especial é soado e dado aos habitantes da terra. Como nós vimos no versículo 30. Versículo 13. Enquanto eu olhei, eu vi uma águia que voava pelo ar, gritando em alta voz, dizendo: ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa dos toques das trombetas que estão prestes a tocar pelos 3 anjos. Então o alerta é dado até mesmo antes das sequentes 3 trombetas. E ele dá este alerta dos 3 ais. E quem dá este alerta é uma águia que voava pelo meio do céu. Então vocês podem imaginar o tipo de atividade que acontece durante a grande tribulação? Então será absolutamente trágico para qualquer pessoa perder o arrebatamento e cair em meio a estes acontecimentos. Aqueles que vão adorar o diabo, aqueles que não estão ouvindo estes profetas, assim como aquele anjo veio e pronuncia o evangelho no céu. Coisas estão acontecendo dentro da tribulação e da grande tribulação. Coisas sérias. Um anjo vem do céu, no meio do céu, e começa a anunciar o evangelho. Isso é uma maravilha também, certo? Mas ele diz agora que as 3 trombetas que ainda faltam são guerras. Em Swahili, você diria que esta águia, essencialmente, está anunciando que isso é quando agora o juízo vai ficar sério. Podemos olhar a 5ª trombeta. Vocês estão prontos? Apocalipse 9, versículos de 1 até 11, podemos ler. Quando o sétimo... eu vi uma estrela que caiu do céu para a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. E eu disse que isto parece ser um anjo caído que Deus enviou lá para baixo. E quando ele abriu o abismo, subiu dele fumaça, como uma gigantesca fornalha.
o sol e o céu escureceram. Lembre-se que eles já fecharam 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas. Agora vem esta fumaça, esta malignidade que abre a porta do abismo, então o inferno é liberado. Então agora esta fumaça sai e transforma, faz tudo escuro, certo? Versículo 13 ele diz: e da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Isto é terror. Isto agora faz o coronavírus simplesmente uma piada, certo? Agora, eles vêm como escorpiões, com o poder dos escorpiões, o veneno. E ele diz: eles receberam ordens para não causar dano, nem à relva da terra. Vocês se lembram que ontem eu alertei vocês e disse: algumas das locustas estão vindo, e eu disse: elas não tocam na grama. Então este é um tremendo momento. Elas foi lhes dada ordem para não tocar a relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aquelas pessoas que não tinham o selo de Deus na testa. Em outras palavras, não nascidos de novo. Com o poder, veneno dos escorpiões, certo? Ele diz: não lhe foi dado poder para matá-los, mas para torturá-los e atormentá-los durante 5 meses. Ai! Vocês ainda estão comigo? Vocês ainda estão indo na tribulação? Não, vocês não querem agora. É por isso que a igreja agora precisa se preparar. Vocês precisam se preparar para o arrebatamento agora, agora, agora. Recebam Cristo Jesus, arrependam-se, sejam justos e santos e sustentem a santidade para sempre. Porque se vocês perderem o arrebatamento, este agora é o tesouro destes 2 profetas que estão constantemente falando da parte de Deus. As alianças de casamento, é tudo. São as mudanças de governo em Israel. A igreja está sendo alertada o tempo inteiro a respeito do arrebatamento. Arrebatamento, prepare-se, prepare-se. Agora vocês entendem o tesouro. Agora vocês veem que o Senhor é tão incansável a respeito de lembrá-los para se preparar e entrar agora. Que se você perder o arrebatamento, é insuportável. Você vê por que ele faz soar o arrebatamento? Ele trombeteia todos os dias no ar. O Messias está vindo. Arrependam-se. Aleluia. Porque aqui na frente não é fácil, não é bom, certo? É terrível. E ele diz aqui que há gafanhotos, mas elas não causam dano na erva nem nas árvores, mas somente aqueles que não têm o selo de Deus. Então, não lhes foi dado poder para matá-los, mas para causar tormento durante 5 meses. E a agonia que eles sofreram era como a da picada dos escorpiões. Então vocês estão começando a entender por que estes servos chamaram os gafanhotos. Aleluia. O princípio das dores de parto, certo? E ele diz: não lhes foi dado poder para matá-los, mas para atormentá-los e torturá-los por 5 meses. E a agonia que eles sofriam era como da picada do escorpião, quando ele pica. Esses são os que não nasceram de novo. Inacreditável, certo? Durante aqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não encontrarão a morte. Eles vão desejar morrer, mas a morte fugirá deles. Ela fugirá deles. Ai, a grande tribulação. Estamos juntos?
Os gafanhotos pareciam com cavalos preparados para a batalha. Nas suas cabeças, eles usavam algo como coroas de ouro. E o rosto deles pareciam rostos humanos. Os cabelos deles eram como de mulheres. E os dentes como os de leão. Eles tinham couraças como couraças de ferro. E o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos, como estrondo de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. 10. Eles tinham caudas com ferrões como os dos escorpiões. E na cauda, eles tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Ai, eles tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apolion. Em outras palavras, o destruidor. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda estão por vir. Vocês estão vendo quão terrível é a grande tribulação? O tempo quando estes 2 profetas estarão ministrando na terra, será terra, terra, terra. Será ai, ai, a ira de Deus liberada sobre a face da terra. E é por isso que este é um soar da trombeta, um toque de despertar para a igreja se preparar. Que se você perder o arrebatamento, será tragédia, será totalmente insuportável. Você não pode sustentar isso. Todas as igrejas sintonizadas, vocês estão entendendo por que numa base diária eu venho ao ar e digo: arrependam-se, creiam no Evangelho e nasçam de novo apropriadamente. Andem em santidade, porque o Messias está vindo. E para que quando ele venha, você não seja deixado para trás. Será terrível, terrível e insuportável. Então, estes são gafanhotos. Então, quando vocês me vêm chamar gafanhotos, posso descrever isso na frente das câmaras para que as nações vejam? Vocês se lembram quando o Senhor me levou até Kisumu? E então ele liberou as pragas. Então, naquele dia, o ancião de dias, ele mesmo, o Senhor dos exércitos, ele mesmo, Jeová Yahweh, ele mesmo, naquele sonho, ele me trouxe a um lugar e eu pude vê-lo de longe. Eu pude ver, este é o Senhor. Então eu estava um pouco aterrorizado, porque eu disse, este é o Senhor, a pessoa de Deus Pai. E eu disse, eu estava um pouco aterrorizado, porque eu disse, este é o Senhor. Então eu pude vê-lo um pouco à distância. Ele me fez vê-lo. Isto é alimento maduro para o povo maduro. Então eu pude vê-lo a uma distância. E eu estava um pouco aterrorizado e eu disse, este é o Senhor. E então, a próxima coisa que eu entendi é que quando eu estava atravessando desse jeito, aqui estava ele a poucos metros de distância. Então, ele esperou até que eu atravessasse e então percebesse, este é ele. Então eu parei. O ancião de dias, o Senhor dos exércitos. Este é agora Deus Pai, a pessoa de Deus Pai. Aquele que você vê envolvido nesta nuvem. Essa nuvem o envolve, o cobre. E então
Uma vez que ele me encontrou a poucos metros de mim, como aqui, então eu não vou descrever nada mais. Então ele se voltou e uma vez que ele me encarou um pouco, então ele trouxe uma praga entre ele e eu. Ele trouxe um gafanhoto. Isto foi um pouco antes dos gafanhotos virem atacar a terra. E então, é isto que ele fez. Depois que ele pôs muitos gafanhotos, então ele disse: o país inteiro, o país inteiro, o país inteiro, porque eles tocaram em você. Porque eles tocaram em você. Então, imediatamente, estas são pragas muito sérias. Estas são pragas terríveis. E ele os traz agora como juízo de Deus, a ira de Deus. O Senhor não é uma brincadeira. Deus não é uma brincadeira. Ele não é o seu irmão mais velho. Ele é o teu Criador. Você tem que temer a Deus. Esta brincadeira que você vê, esta geração brincando com o Senhor, então quando eles veem o mensageiro dele, eles tentam caluniá-los. Isto é desastroso. O Messias e ele vai Messias. Olha agora o coronavírus. A profecia foi dada 5 anos atrás. E então golpeou a terra. Esses são terríveis juízos que nós estamos lendo aqui. E é por isso que Deus, quando ele clama, corram e se arrependam. Se vocês apenas soubessem. É totalmente insuportável. Então, o primeiro ai, uma praga aterrorizadora ataca a terra, gafanhotos demoníacos aparecem na terra, eles atacam e torturam toda pessoa não nascida de novo na terra. E eles fazem isso durante 5 meses inteiros. E esses gafanhotos demoníacos, eles têm o poder como dos escorpiões. Isso significa venenoso. Eles têm poder satânico, como um exército que vieram diretamente do abismo, do inferno. Estes gafanhotos não tocam nas plantas. Estes terríveis e demoníacos gafanhotos
Eles atacam aqueles que não receberam Jesus como Senhor e Salvador. Estes gafanhotos demoníacos, eles têm um terrível veneno que dura por 5 meses. Quando eles picam, as pessoas desejarão morrer por causa da agonia e da dor e do tormento do veneno. Mas a morte não virá até eles. A morte não virá para eles. Ela fugirá deles. Estes gafanhotos que se parecem escorpiões têm cabelos como de mulheres. Eles também têm o seu rei demoníaco, que é um anjo do abismo. Ele é chamado o Destruidor. Estes gafanhotos demoníacos parecem-se com helicópteros. Eles têm coroa de ouro e eles têm dentes como de leão. E quando eles voam, eles fazem sons como de helicópteros. E eles atormentam terrivelmente os habitantes da terra. Vocês ainda querem entrar na grande tribulação? Eu acho que eu já coloquei o meu caso muito claramente hoje, de que todos vocês têm que se preparar para o arrebatamento da igreja, certo? Aleluia! Podemos olhar o segundo ai, que é a 6ª trombeta. Apocalipse 9, povo abençoado. Do versículo 12 ao 21. Vocês estão prontos? Ele diz: o primeiro ai passou, 2 outros ais ainda estão por vir. Vocês podem entender por que é que a águia veio gritando, ai, ai, ai. 3 ais que estavam vindo. Inacreditável. Ele diz, novamente, 13. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que está diante do Senhor dos Exércitos. E ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Versículo 15. E os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, aquele dia, e mês e ano, eles foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões, 10 vezes 200 milhões. Eu ouvi o número deles. No versículo 17, os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azul escuras e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de leão e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. Versículo 18. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam de suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca deles e na cauda deles, pois as suas caudas eram como de cobras. Tinham cabeças com as quais eles feriam as pessoas. Vocês ainda querem brincar com a sua salvação? Aí está. A igreja tem que se arrepender. Vocês têm que se preparar para o arrebatamento. E ele diz, o restante da humanidade que não morreu por essas pragas
nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Ai, vocês podem imaginar? Realmente, ainda os restantes dos moradores da terra não se arrependeram, mesmo diante disto. Será um tempo terrível, certo? Ele continua dizendo: o anjo e o livro. Então eu vi um outro anjo poderoso descendo do céu. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima da sua cabeça, e a sua face era como o sol, e as suas pernas eram como colunas de fogo. Apocalipse 10, versículo 2. E ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão, colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado como de um rugido de leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Agora então os trovões começam, certo? Eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu dizer: cele o que os 7 trovões disseram e não escreva. Isto é um juízo terrível, certo? Porque depois dos trovões, então você vê que ele vai diretamente para as taças, o que é terrível também. O que é que o Senhor está dizendo para a igreja? Ele está dizendo que quando você vê o coronavírus começando a tomar posse da terra, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se apartar-se do pecado, serem santos e se preparar para o arrebatamento. Em outras palavras, a dispensação à frente é terrível, insuportável. Porque ele diz aqui, o segundo ai é uma liberação severa de tropas demoníacas que vem com a 6ª trombeta, que a primeira trombeta chama para liberar os 4 anjos que estavam presos junto ao rio Eufrates. Estes 4 anjos foram mantidos em cativeiro para esta hora e este momento. Eles então liberam o mais severo de todos, a grande tribulação. Muito destruidora. Estes 4 anjos, eles lideram milhares e milhares de tropas de anjos demoníacos para destruir a humanidade. 1/3 da humanidade é destruído. Eles são os anjos mais perversos. Eles são vermelhos como fogo. E eles têm azul. E eles têm esta couraça azul escura e amarela. E os cavalos deles têm cabeça de leão. E da boca deles sai fogo, fumaça e enxofre. A cauda deles é como das cobras, serpentes. Eles matam com a sua boca e com a sua cauda.
Apesar de todo este juízo insuportável, os habitantes da terra não se arrependeram. Isso não é chocante? No final da 7ª trombeta, Apocalipse 19, 11. Agora, para os 7 anjos, com as 7 taças da ira de Deus, o templo se abre, a porta do templo de Deus no céu abre, e naquele tempo agora você vê aqueles 7 anjos segurando cada um uma taça com a ira de Deus, e este é o juízo final, povo abençoado, sobre a face da terra. Vocês podem ler Apocalipse 15 quando tiverem tempo. Depois da 6ª trombeta, um anjo desce do céu com um pequeno livrinho, a um intervalo, ele traz um livrinho, este anjo, e é soado um alerta para todos os habitantes da terra, de que o 7º anjo está prestes a soar a 7ª trombeta. Livro do Apocalipse 10, versículos de 7 a 11. Apocalipse 10, 7 a 11. E até embaixo, até Apocalipse 11. Então, ele dá a descrição dos profetas que falam com vocês aqui hoje. O terceiro ai. Repentinamente, uma alta voz do céu diz: o reino do mundo tornou-se o reino do nosso Senhor e do seu Messias. E ele reinará eternamente pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos, eles dizem: chegou o tempo para destruir aqueles que destroem a terra. E então o soar das 7 trombetas, o templo de Deus no céu abre, e então a arca da aliança aparece, pode ser vista lá. Então, de lá de dentro saem relâmpagos e trovões, terremotos e saraiva. A terra agora está preparada para o glorioso reino de Deus. O Messias está vindo, povo abençoado, não entre na grande tribulação. Que o Senhor os ajude, os abençoe e lhes dê sabedoria para se arrependerem e para viverem uma vida cristã santa, para que vocês não entrem na tribulação, da grande tribulação, para que a sua sabedoria não falhe nisso. O Messias está vindo. Muito obrigado. Obrigado, meus amigos.